Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do Vender, Vender, Vender. Mais uma vez falando de venda e hoje o tema, putz, muito legal. O nome é esse, fica um nome artístico. A arte de vender. Como a criatividade pode elevar seus negócios. Vamos falar disso, senhores e senhoras. Criatividade. Aliás, eu não gosto disso de arte de vender, porque pra mim vender é técnica, é disciplina, mas tudo bem, ficou bonito, ficou um nome legal, eu mesmo botei. Na minha frente, um cara criativo. Aliás, um professor que dá aula de criação, já deu aula de criação, vive de criação. Vive de criação aonde? Na Ctrl D, que ele é sócio, a agência dele, aqui na minha frente o Alexandre Ribaldi. Obrigado. Sócio da Ctrl D, agência de publicidade, é o cara da criação. E também ele é professor de pós-graduação da Belas Artes. Tudo bem, Ribaldi? Como é que você tá? Tô bem, Riva, obrigado pelo convite, obrigado pela paciência pra gente trocar uma ideia. Tô muito feliz de estar aqui hoje. E você, tá bem? Eu tô muito bem. Eu não sei só se eu tô tão criativo hoje nas perguntas. Vamos ver se eu vou mandar bem. Você usou o ChatGPT? Não usei. Eu usei a minha cabeça e eu vou começar com a pergunta menos criativa que existe, que é: o que é criatividade, Ribaldi? Nossa, cara, criatividade é o dom de criar, né? E é engraçado isso. Eu lembro de uma aula de História da Arte do saudoso Jorge Paulino, que ele fala que até 1500 a criação é feita do Criador, no caso Deus. A criação só volta de novo para a humanidade quando o homem vem pro centro da questão, né? Mais antropocêntrico aí nessa visão. E aí ele começa a ter o dom de ser criador. Que era o quê? Fazer coisas novas. Ou pensar em coisas novas. E isso é uma coisa que eu acho que eu queria mais pra frente até conversar contigo, que criatividade e inovação estão próximas, mas não são a mesma coisa, né? A inovação é uma criatividade na prática, que não precisa ser gigantesca. E a criatividade não precisa ser gigantesca. Por que deixar pra depois o que falaremos agora? O que é, né? Fala... diferença da criatividade e inovação. É que eu não terminei o outro, mas vamos lá. A inovação é uma coisa que você consegue aplicar. E inovação você não precisa necessariamente fazer uma coisa muito fora da caixa. Aliás, a criatividade não está nas coisas gigantes. Estão em coisas melhorias pequenas. E isso, alguns modelos hoje de criatividade, de produtividade, como o Sprint ou o próprio Design Thinking, eles vão trazer como um pouquinho melhor. Eu posso melhorar o jeito que eu vendo, eu não preciso fazer uma peça criativa. Não, criatividade não está no fazer só um layout bonito, né? Eu até costumo dizer que hoje em dia, com a facilidade de ferramentas online, é muito cômodo para um diretor de arte acabar virando um decorador de layout, né? Que é o cara que só faz uma coisa bonita. A criatividade está muitas vezes na maneira de pensar de uma maneira diferente. E aí, quando eu falo de pensar de uma maneira diferente, tem muito a ver com planejamento. E aí, acho que a gente tem uma briga histórica desde a época que a gente era professor junto, que era planejamento e criação. Aí você sempre faz questão de achar que criação... fazer questão de achar que criação vazia é só criação, não é só nada. Não adianta fazer uma peça bonita que ela não seja vendedora. E acho que até com o passar do tempo e saindo um pouco da minha função só de criativo, indo mais para de dono de agência, vivenciando mais empresas, eu entendo hoje que a criatividade ela tem que ser aplicada necessariamente numa inovação para o cliente. Não só uma peça bonita criativa, né? Então, é assim que eu vejo. Mas voltando sobre o que é criatividade, e depois eu volto para o que é inovação, né? A criatividade é o dom de criar alguma coisa nova. Então, assim, o que é criar uma coisa nova? Muitas vezes é só uma associação de coisas diferentes, né? Muitas vezes como disse o Einstein uma vez, é jogar dados com o universo. É jogar para cima e ver o que acontece. Mas o Einstein disse justamente o contrário, falou que Deus não joga dados para o universo. Enfim, ele era judeu, ele tinha a visão dele, ele não acreditava no acaso. A criatividade pode acontecer por acaso, né? Ela pode nascer de uma junção de fatores que não são necessariamente coligados. Você pensa aqui, caneca versus grisalho. Putz, eu posso fazer uma caneca com pelo? É uma criatividade. Isso vai mudar alguma coisa na vida de alguém? Mudaria, eu não beberia nela. Mas ficaria mais quentinha a tua bebida? Mas tem uma coisa que às vezes me deixa louco, Ribaldi, porque a gente escuta do mercado, numa reunião assim, precisamos pensar fora da caixa, precisamos de uma ideia inovadora, precisamos incluir uma tecnologia XPTO no nosso processo de vendas ou de produção de produto, a gente precisa ser diferente do concorrente, a gente precisa... Mas os filhos da mãe ainda tem um produto ruim.
Ainda quando vai vender o produto, o vendedor não sabe vender. Quando recebe uma mensagem no YouTube, no WhatsApp, não responde rápido. Putz, não faz o trabalho bem feito e quer fazer o fora da caixa. O ponto é, dá pra fazer o fora da caixa sempre ou tem hora pra fora da caixa? Primeiro eu tenho que estar com essa casa arrumada. Eu tô ficando louco de achar que primeiro a gente tem que ter uma casa arrumada, mesmo que seja de forma criativa? Eu acho que essa última frase mata, né? Assim, acho que a gente pode arrumar a casa de uma maneira criativa. Se o vendedor não está treinado, a maneira que eu estou treinando não é eficiente. Eu posso arranjar uma maneira eficiente, criativa de treinar o vendedor. O cara, hoje ele não vai parar de assistir uma videoaula, mas eu posso mandar pílulas pelo WhatsApp para o cara aprender a coisa, posso mandar 10 segundos de vídeo, como eu posso treinar esse cara de uma maneira diferente? E aí sim, eu concordo com vocês, é que assim, quando se fala criatividade, imagina toda vez uma invenção da roda. Isso que eu quero falar, as inovações para mim acontecer pequenininhas, e elas vão melhorando para um desempenho geral. Olha só, próprio desenvolvimento de aplicativos. Tem sempre uma versãozinha nova. Muda porra nenhuma de um para o outro. Muda uma pequena coisinha. Mas aquilo ali faz um Ctrl-C, Ctrl-V melhor do que o antes fazia. Aquilo faz um botão que você se perdia menos. E toda hora tem atualização. E faz pequenas atualizações. Eu acho que assim, a criatividade como um processo como um todo, eu não posso... Acho que você deve ter ouvido falar do termo MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Ele tem essa questão de, vamos fazer aqui o básico. A gente vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Agora, se o básico não está sendo feito... Foi a falta de treinamento, demora no WhatsApp, demora por uma série de outras coisas, cara, eu tenho que melhorar isso daqui. Pode ser criativamente, pode ser reforçando a base, fazendo o que eu sempre faço. Mas a questão, eu não posso fazer o que eu sempre faço e esperar um resultado diferente. Mas a gente escuta muito, hoje eu vejo que a gente está na fase do soft skills. O pessoal está estudando muito a parte técnica de qualquer profissão, mas está estudando liderança, está estudando comportamento, está escutando o ato de ouvir. Você sente que o pessoal está dedicando o mesmo tempo para aprender? Eu poderia falar gestão de tempo, entre outros vários. O mesmo tempo para aprender sobre criatividade ou não? O que você acredita que é criatividade? Porque eu acho que a gente não está falando da mesma criatividade. Eu acho que criatividade é você conseguir olhar as coisas de um modo... Talvez... olhar as coisas, eu acho que é um termo meio complexo, mas é conseguir olhar as coisas de um jeito diferente, pensar como esse copo poderia ser ainda melhor, ou mais legal, ou mais atrativo para o consumidor. Ou criatividade é como eu vou resolver esse problema da forma mais simples, mais fácil ou diferente. Criatividade, talvez, se fosse resumir muito, porque eu estou construindo o raciocínio enquanto falo, é como resolver problemas de forma mais fácil e mais rápida. Talvez seja isso. Ótimo. Será que as pessoas, se é que isso está certo, isso é meu ponto de vista, pode estar errado, será que as pessoas estão investindo tempo em estudar sobre isso? Então vamos lá. A questão Aliás, eu respondi bonito. Bonito no sentido, não, eu você acho concorda, não concorda? É isso que eu acredito. Então assim, vamos lá. A primeira coisa que a gente... na minha cabeça, mas não sou um grande estudioso sobre a teoria da criatividade. Tive um primeiro diretor de criação, que hoje é um teórico sobre isso, fantástico. O Henrique Scló, o Carneiro, antigo da propaganda aí, e só fala sobre criatividade. Mas o que eu quero falar é assim, quando você tem essa questão de eu tenho que solucionar um problema, 50% da tua criatividade já está aí. Quando você consegue detectar o problema. Né? E aí eu acho que é uma questão de briefing. E aí você pode falar o que for, depois eu vou entrar no soft skills. Por quê? Eu preciso fazer uma caneca mais eficiente. Hoje no teu dia a dia você não tem tempo nem de pensar na caneca. Você não tem nem tempo de pensar que você precisa de uma caneca mais eficiente. Isso. E aí a gente pode falar do ócio criativo, a gente pode falar do Domênico de Masi, a necessidade de respirar para poder pensar. Eu te falo que isso é uma realidade minha e dos meus funcionários. Provavelmente deve ser tua e dos teus funcionários. É tudo tão rápido, a velocidade é tão grande que você só está preocupado em entregar o próximo job. Muitas vezes, parar todo mundo, isso é uma coisa é um exercício que a gente tenta fazer. Parar todo mundo e vamos reler o briefing, repensar o briefing, é um diferencial hoje em dia. E aí, quando chega um briefing? Quando chega um briefing. Que essa é outra coisa, né? O cliente do outro lado, a gente está competindo com uma... Até porque, só pra desculpa te cortar, não, que a gente não, porque briefing é um termo muito de agência, a gente tá falando com o mercado inteiro e ninguém tem obrigação de... Mas o briefing seria quando chega o problema. Normalmente o cliente, ele nem nos traz o problema muitas vezes, a gente vai ter que... Ou ele não sabe exatamente o problema dele. A criatividade é talvez a gente descobrir o problema dele antes dele.
Eu acho que o primeiro passo para a gente trazer uma solução é descobrir o problema. E esse é o maior problema. O maior problema do problema é que eles não sabem qual é o problema. O cara não sabe porque ele não está vendendo mais carro, por exemplo. Ele não sabe se é o problema de treinamento. Ele não consegue ter esse mapeamento. E aí eu acho que é uma coisa que uma agência que tem um bom planejamento como você, não te puxa do saco, mas eu sei que apesar de todos os teus defeitos, você é um bom planejamento, saber detectar. E essa solução é simples, não precisa de uma super arte. A criatividade não está num puta layout. A criatividade está em... aquele problema dele é que ele precisa dar um jeito de ter uma comunicação direta com o vendedor está faltando material de apoio, ou o vendedor falta incentivo. Eu saber detectar como resolver esse problema. Quando eu tenho um problema, eu tenho metade do problema da solução na mão. E é a criatividade. A criatividade vai estar ali, ou de aplicar aquela pequena inovação, né? Ou, e não veio, o cara vai receber agora pelo WhatsApp. Ou de realmente conseguir converter isso em uma venda. No final, qualquer empresa quer vender. A gente depende da venda, todo mundo depende da venda. Se eu entrar dinheiro, por mais bom coração, por mais sentido, mas se não tiver venda, a empresa fecha. Eu não tenho nem sentido, nem bom coração, não tenho nada. Então, ao meu modo de ver, sim, a criatividade é importante. Porque se eu tenho algum resultado que não está funcionando, eu analiso e tento propor uma solução. E aí está a criatividade. Não preciso inventar a roda. Eu posso pegar um monte de ferramentas que já existem. Mas aplicar essas ferramentas é uma coisa completamente diferente. Vou dar um exemplo. Eu nunca tinha feito uma pesquisa de satisfação com meus clientes de agência. Né? Poxa, é uma coisa que eu sempre sugeri e apliquei para vários clientes. Mas nunca peguei a minha própria base e falei, deixa eu ver como que tá. E, cara, as respostas aparecem surpreendentes. Eu descobri que o atendimento é mais importante que a criação na minha própria agência, que eu sou um criativo. Né? Eu começo a ter um mapeamento diferente das coisas. Porque eu começo a enxergar um problema. Posso melhorar a criação, posso melhorar o atendimento. Né? Sob a pressão de inovação que a gente tem, de criatividade, soft skills, eu acho o LinkedIn hoje uma máquina de fazer louco. Posso chegar nessa pressão daqui a pouco? Pode. Porque quando a gente está falando dessa criação, você falou de um lado da criação e de resolver problema, que é o de uma agência de publicidade, de uma empresa que vai ver, eu preciso de uma caneca nova, de um celular novo, descobrir. Eu até gostei disso, eu nunca tinha pensado por esse sentido, que a parte da criatividade é reparar o problema antes da solução. Mas existe uma outra parte também, que é a venda efetivamente. É o vendedor da loja, o gerente da loja, aquela pessoa que tem que bater meta todo mês. Uhum. Ser criativo na hora da venda, você acha que é fundamental para o vendedor? Ou não? Esse, na verdade, tem que ser mais um trabalho da indústria que vai criar o produto, ou de alguém que vai ter que criar uma forma, uma abordagem diferente para ele, para passar redondo. Eu acho que depende muito do produto. Mas, em geral, se eu fosse dono de uma empresa, eu não queria um vendedor criativo. Você não queria? Não. Por quê? Eu queria que seguisse os policies da minha empresa. E os policies vão estar determinados, entre eles, o speech qual deve ser usado. Vou chegar no McDonald's, eu não quero que o cara seja criativo. O cara tem que atender da maneira correta. Na Starbucks, o cara tem que me atender da maneira correta. Vai vender um carro da maneira correta. Quando eu peço um trabalho de consultoria em criatividade, no caso de uma agência de propaganda, que o cara precisa parar, não existe um padrão... Aí, ok, eu entendo que tem a necessidade de uma consultoria. Mas o atendimento padrão é ir lá, você fazer o diagnóstico e, num segundo momento, trazer uma solução pronta. Ou seja, tem momentos que a criatividade não cabe, ela não é necessária. Tem momentos, pensei em padronização, sim. O cara que vai criar o padrão de atendimento do McDonald's, esse cara foi criativo. O cara que vai estar executando do outro lado, não. O cara que vai criar a abordagem... Você já teve algum problema com o produto da Apple alguma vez na tua vida? Que eu me lembre, não. Tá, mas não, já tive sim. Já ligou na assistência deles? Já liguei e me mandaram pra loja do Shopping Morumbi. Normalmente, o cara do telefone, ele te atende muito bem. Você quase marca um churrasco com o cara no final do atendimento. O cara te acolhe de uma maneira criativa, de uma maneira legal. Você sente que você tem uma linguagem mais jovem já no atendimento. Até os vendedores já são mais descolados. É diferente do que você tem na Samsung. Toda essa percepção de valor, ela é programada. Essa percepção de atendimento, de ser inovador, descolado, do jeito que fala, tudo isso é programado. Né? É claro, a gente está falando aí de um exemplo X. Eu estou falando da Apple porque eu tive um problema e fui muito bem atendido. Pode ser que você tenha tido uma experiência diferente. Mas, em geral, o que eu acho que a criatividade cabe. Mas muitas vezes na hora da execução precisa ser feito. O que eu sinto em geral, assim, é aí falando sobre qualidade de briefing e criatividade. Os clientes, eles acham que a criatividade hoje em dia, do outro lado, é um free pick e um chat GPT.
né? Para quem não sabe, FreePic é um banco de imagem que, além de ter um banco enorme de imagens, PowerPoints, enfim, também tem agora inteligência artificial embutida nele para gerar imagens. A mesma coisa acontece com o ChatGPT, que todo mundo conhece, enfim, né? Então ele acha que a resposta é imediata. Cara, mas do outro lado é humano. E aí ele fala assim, vou pedir pra agência fazer um texto ou vou jogar aqui rapidinho no ChatGPT e me resolve. E aí ele fala, você mesmo falou a última vez que a gente se encontrou, eu prefiro um trabalho 10 que me demora uma semana ou um trabalho 8 que é gratuito que me chega agora. E aí a gente tem uma questão de baixar de nível. E a qualidade vai baixando o nível, mas mais do que tudo, não tem mais a percepção do valor do nosso trabalho. Né? Então eles acham que é rápido. Fazer um texto é rápido. Como você pode demorar um dia para me devolver um texto? Como você pode demorar um dia para me devolver um layout? É só um ajuste simples. Cara, muitas vezes tem um trabalho de abrir o arquivo, fechar arquivo, subir arquivo, fazer em alta, fechar arquivo. Então, assim, a coisa começa a ficar... A gente compete no imaginário de uma coisa automatizada. Eu acho que a gente vai ter que... A gente vai pegar um pedaço do programa só para falar dessa automatização, porque não tem como fugir dela quando fala de criatividade. Mas até voltando para outra pergunta... Desculpa se eu tô adiantando. Imagina! Outra pergunta minimamente criativa, aliás, não criativa, que todo mundo deve te fazer todo mundo pode ser criativo? Depende, então, do que você está imaginando criatividade. Usar o Photoshop não é criatividade. Photoshop é ferramenta. Agora, se todo mundo pode ser criativo, pode. Né? Você pode amarrar o cadarço de uma maneira diferente, você pode fazer uma fanfic, você pode espremer o tubo de pasta de dente de uma maneira que você nunca tinha pensado na vida. Isso é criatividade. Né? Não necessariamente quer dizer uma melhoria na tua vida, apertar a pasta de dente. Eu tô falando, então, numa criatividade para o mercado profissional e criatividade que dê dinheiro. Vamos nessa, porque amarrar sapato diferente e beber água diferente pode ser criativo, perfeito. Mas isso não remunera ninguém. Quando eu falo criatividade, é a pessoa que vai ter a nova ideia de como vender, um novo produto, um novo jeito de resolver. Todo mundo tem isso é treinável. Ou não, tem pessoas que não têm isso e tudo bem, porque ela tem outras características e cada um na sua. Eu acho que isso tem que ser destreinável. Destreinável, vamos lá. Vamos lá, por quê? Porque se eu tô treinado, eu só vou ver sempre a mesma solução. Eu tenho que estar destreinado, eu tenho que estar com o olho menos viciado. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho muito com algumas empresas farmacêuticas. E aí, eu nunca faço muito produto, faço campanha interna, faço outras coisas. Mas quando eu vou fazer produto, os caras sempre falam, mas essa ideia é muito publicitária. Porque tem, enfim, milhões de policies de coisas que não podem ser feitas. Mas eu sempre provoco uma reação, normalmente, que o cara do produto não está esperando. Porque eu tenho uma visão destreinada. Eu não estou viciado naquela coisa. Então, acho que até o que a gente já comentou outra vez, eu tenho um sistema fechado de inovação que não me permite vir alguém de fora sempre. Eu olho a inovação no Facebook, no LinkedIn, acredito que aquilo é inovação, aquilo é criatividade aplicada. Mas, se eu faço uma pergunta simples, muitas vezes eu quebro essa linha. E aí, quebrar essa linha é importante. Né? Quando eu falo destreinar, a gente não fica viciado nas mesmas coisas. Pô, beleza, eu vendo hoje sempre um vendedor, por exemplo aí, um vendedor de agência, um atendimento. Né? Que eu acho que o atendimento eu deixo de se sentir vendedor, mas ele não deixa de ser um vendedor. Né? Ele pode chegar lá e ter um approach diferente. Eu posso criar um robô, eu posso, para atender cliente, eu posso criar um sistema de painel, eu posso tentar entender a dor do meu cliente e aplicar de uma maneira diferente. Mas sim, todo mundo pode ser. Mas desculpa te cortar, todo mundo é vendedor e as pessoas ou não querem admitir ou não conseguem entender isso. Porque quando um engenheiro está desenhando um carro, aquilo é para vender. Se ele não fizer algo vendável, aquilo não serve para a indústria. Quando alguém numa empresa está servindo um café numa reunião, é para aquela reunião funcionar melhor, para aquela reunião, no final, o fim dela é para vender algum produto, alguma coisa. Todo mundo, quando está trabalhando em qualquer coisa, o objetivo é vender, não é? Sim. Por que não? E aí entra o ponto as pessoas têm essa preocupação, e aí é que eu entro na minha questão para você, muitas vezes no sentido de parecer que vendedor é uma coisa menos nobre, eu bato muito nessa tecla. Tanto que eu vejo muitos criativos de agências de publicidade, outros, em que eu em sala de aula falava para os alunos de publicidade, olha, entendam, vocês estão fazendo o que aqui? Aprendendo a ser vendedores. Seja com uma arte, seja com uma piada, seja com abordagem verde, mas é vendedor. E eu via quanta gente, esse ainda continua sendo minha visão até hoje, pode estar certo ou errado. E quantas pessoas torciam o nariz falando, não, eu sou artista, eu venho aqui para fazer arte. Até que ponto
criatividade não tá... O pessoal confunde criatividade com arte, Reibaldi. E criatividade é também venda, é também pensar o carro, é também tudo isso. Vamos voltar pro início, quando o ser humano voltou a ficar criativo, né? Que ele começou a criar as coisas, não Deus. O próprio Leonardo da Vinci, ele é patrocinado por mecenas. Ele não fazia o que ele queria. Ele não pintava só qualquer coisa. Talvez ele tivesse alguns projetos autorais, mas ele tinha que pintar retrato dos outros. Tá aí a Mona Lisa, né? Então, assim, tá ali o próprio A Santa Ceia, que na verdade hoje é um quadro famoso, mas nada mais era que uma ilustração de refeitório. É literalmente uma ilustração de refeitório, né? Inclusive, é muito engraçado que quem for lá no quadro original tem uma porta cortada. Você sabe que nesse momento tem muita gente te cancelando tudo. Mas aí que tá. Chegou um momento, cara, que é muito louco. A gente criou publicitário socialista, cara. Não faz sentido. Eu não tô falando de esquerda. De esquerda é muito possível. Mas socialista, se o cara tem socialismo, não tem publicidade. Só tem publicidade estatal, não tem metade do mercado. Não tem metade não, não tem 90% do mercado. Eu acredito muito em valores humanos, muito valores, conceitos de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais ok. Mas, cara, a publicidade depende do capitalismo. E a publicidade hoje em dia tem que ser criativa? Não, deixa eu te explicar. Vamos voltar, calma aí, vamos terminar uma linha assim, porque você tá... Então você fala assim, o cara pode ser criativo em tudo, o cara é vendedor. Tudo o cara acorda vendedor. É isso, eu dou um sorriso pra você porque eu tô te vendendo. Até pra namorar, eu tenho que ser simpático, eu tenho que ser legal. Não posso ser um produto descartável, né? Mas aí tá uma coisa que, assim, o criativo e qualquer pessoa na vida é vendedora. Eu não posso, até como eu te falei, até um cara que é artista de verdade. Então o diretor de arte, ele tem que fazer aquilo porque é aquilo. Infelizmente, em algum momento da vida deles, eles acham que eles vão criar. E aí, muitas vezes, eles também não estão criando, eles estão mimetizando o que eles veem de outras artes. Ele não é criativo porque ele fez um design legal. O que determinou o que é legal é o padrão da internet. Então ele só tá fazendo igual todo mundo tá fazendo. Ele tá moderninho porque tá todo mundo fazendo e ele tá fazendo ali. Aí ele vai ter um acréscimo dele, vai ter uma mudança dele, né? Então, assim, é importante a gente pensar que o cara no final tem que vender. Só que aí tem uma questão muito louca, que aí, aí vamos ser cancelados mesmo, né? Que em algum momento das escolas de comunicação, a publicidade foi virada, como disse a Madeleine Lasco, como fala? É o capataz do capeta, né? O capataz do diabo. Que ela é que cria as necessidades e tal. Infelizmente, cara, nenhuma arte é livre, ninguém é livre. Todo mundo tem que estar vendendo o tempo todo, né? Vendendo a imagem, vendendo o sorriso. Eu tô aqui fazendo o quê? Tô meio autopromoção, cara. Você tá fazendo o que aqui? Você tá ganhando um dinheirinho e autopromoção. Então, assim, cara, tudo é venda. Tudo é venda. Queria ver cadê o dinheirinho, cadê a autopromoção. Bem, aí fica pra vocês. Aí vamos... Eu adoro fazer esse negócio aqui, mas às vezes eu te falo uma pergunta que é o seguinte. Você faz por arte? Você não pensa que vai ter um retorno pra você de alguma maneira? Tem muito retorno. Financeiro? Primeiro, sim. Não, financeiro não. Mas a longo prazo? Sim. A média, direto, indireto, diretamente, abrindo o coração, retorno zero. Mas indiretamente, sim. Porque as pessoas podem ver esse podcast, achar o João interessante e falar, ele faz esse tipo de negócio, vou contratar ele para fazer isso. Você vai usar algum corte para usar na tua rede social? Muito poucos, mas vou acabar usando um ou outro sim, mas muito poucos. Mas o que eu ganho muito aqui é uma oportunidade de conversar com gente muito bacana e abrir a cabeça. É impressionante, Reibaldi, quanto eu aprendo. Vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu nunca tinha entendido a criatividade como a identificação de um problema. Porque realmente isso é matador. Se eu entender que a criatividade é conseguir ver um problema que ninguém está vendo que existe, e sendo assim eu já tenho uma vantagem competitiva absurda porque eu estou navegando sozinho para encontrar aquela solução, isso é maravilhoso. O que fez um Steve Jobs a partir daí? Ele percebeu que a maneira com que a gente usava o telefone, e ninguém via mal nisso, estava todo mundo muito feliz, talvez ainda fosse aquém do que poderia ser, e criou esse negócio. Um Henry Ford podia ver todo mundo andando de cavalo e todo mundo feliz e pensando como a charrete ia ser bacana e não via problema nisso, e viu, cara, existe um problema, pode ter um jeito de locomoção diferente. E eu nunca tinha pensado, até você falar aqui hoje, que às vezes reparar um problema é criatividade. Só isso pra mim já pagou o episódio de hoje.
Você pode falar groselha que você quiser de agora adiante. Tá liberado pra falar Então vamos besteira. falar do Palmeiras. Porque isso é genial. Mas voltando ao continuidade. Mas você concorda comigo? Eu nunca tinha visto desse jeito. Porque senão você tá no commodity. Você está resolvendo os mesmos problemas que todo mundo tá resolvendo. Tem um termo bonito pra isso que chama baleia azul. Oceano Azul, desculpa. Baleia azul, sim, outra o coisa. Oceano Azul. Que é você navega num lugar onde você consegue identificar o problema antes dos Só que outros. o Oceano Azul não é só identificar o problema antes dos outros. É quando você cria algo diferente dos outros e tudo bem. Você foi ainda um pouco mais abaixo, que é muito legal. Só que eu tenho um problema hoje com a criatividade, que eu queria entender você, que é o criativo raiz e que também é o criativo moderno. Então você viveu um período só televisão, rádio e tudo mais, e você vive um período de TikTok. Que é o quê? Para você ser muito criativo, talvez eu exagere um pouco, às vezes você depende de uma ideia um pouco mais elaborada, um pouco mais pensada. E que para ela ser transmitida, ela precisa de um pouco mais de tempo, precisa de um pouco mais de atenção do público. Só que a gente vive numa geração que a gente não tem esse tempo. A gente tem 3 segundos para ver o TikTok e jogar para cima. E aí a gente vê uma nova geração chegando, que eu não vou entrar no mérito se tá certo ou errado, porque nem eu sei ainda, falando que não precisa de criatividade. O que precisa é falar, para. Se você não comprar isso até amanhã, ou o teu cachorro vai morrer se você não ver isso. E tudo aquilo que a gente viu que era construído se transformou. Até que ponto a criatividade que a gente aprendeu lá na faculdade, eu em 2001, 2002 e você também, que tinha 2 meses para pensar e tinha conceituação, tinha história que ia ser contado, teve que se transformar na criatividade descartável, que hoje é isso, amanhã é aquilo e depois é aquilo. Eu acho que aí vou pro básico, acho que são estratégias de funil diferentes, né? Então, assim, a estratégia de topo de funil, de Big Ideas, eu acredito que ainda continua tendo um estudo um pouco mais longo e ainda continua tendo um pouco mais de tempo para ser depurada. De média, de promoção, de produto, eu acredito realmente que aumentou muito a velocidade. Então, pensando num panorama, quando o cara vai criar uma grande ideia, vai ter tempo de apresentar, ainda fazer uma reunião, aprovar grandes verbas, isso está diminuindo, né? A gente sabe que as agências grandes estão passando por um grande desafio, que é viver sem mídia. Ou com o menor pedaço de mídia do que tinha um tempo atrás, né? Até porque o estilo de remuneração é diferente de televisão ou de um Facebook. O Facebook não dá BV. Não te devolve dinheiro nenhum. Você tem que negociar diretamente com o cliente. Facebook, Google, Meta, Qualquer Instagram. um desses. Você pega assim, fiz um Big Brother, gastei milhões. Funciona pra caralho. Mas se eu gastasse 500 milhões em redes sociais, será que eu teria o mesmo resultado? De repente, em vendas, talvez até melhor. Mas em branding, de repente, não. Em imagem, talvez Imagem, não. Então, assim, é um mix. Eu acho que existem esse tipo de coisa. O que abriu também para outra realidade de agências. Hoje a gente tem 20 mil vezes mais agências do que tinha 20 anos atrás. Né? Qualquer um cara com computador, um pouco de noção, ele pode virar uma agência. Né? É difícil ter um pouco de noção. Tá aí um monte de agência fechando também. Né? O cara monta 2, 3 vezes, ou não tem nossa experiência de montar negócio. Né? Mas a questão, tecnicamente, não tem diferença nenhuma. Né? Se eu virar uma urgência, como o pessoal fala, eu fazer tudo, eu não vou ter capacidade de atender toda a quantidade de clientes que eu atendo hoje. Mas eu ainda tenho uma noção de entregar um produto, porque eu sei fazer atendimento, sei fazer a coisa, enfim, do começo ao final. Mas a diferença que eu vejo, na nossa parte, agora como funcionário e pessoa, não, é que é muito menos prazeroso hoje em dia. Foi muito mais legal. E aí eu não tô querendo ser saudosista, não. Mas eu lembro que, a gente tinha tempo na agência, eu trabalhei na Norton. Puta, Norton, depois eu fui pra Publicis Norton, depois, enfim, foi acabar só virar Publicis. Cara, a Norton tinha um espaço de televisão pra todo mundo assistir, tinha um bar dentro da agência. Imagina, hoje na agência que tem é um lugarzinho pro cara lá tomar um café, tirar uma foto instagramável e fingir que tá vivendo num lugar normal. E, até trabalhar à noite, né? A gente virava à noite, mas trabalhava. Hoje não, é pressão, entrega, tal. É time sheet para um lado, é produção para o outro. Eu uso time sheet na minha agência, acho que você deve usar na tua, para ter uma gestão de controle de horas. E, cara, é muito mais acelerado. E aí a gente pode estar falando que é a realidade da internet. E como trabalhar, desculpa te cortar, é que você vai trazendo uns ganchos muito interessantes, Rebaldi. Como trabalhar a criatividade num ambiente tão mais acelerado? É mais difícil? Não é mais difícil? É só um desafio diferente? É por job, né, cara? Eu acho que é por job. Tem job que dá pra ser criativo, tem job que tira da frente. Trabalho que é pra tirar da frente.
O cara pediu ali pra fazer uma campanha de promoção. Tira da frente. Você não tem o que fazer. Não tem muita criatividade ali. Fazer o feirão do Rei Balde, o feirão do Riva, não muda nada, é um feirão. Eu vou dar uma estética nova, é uma estética que eu posso buscar na internet e milhões de referências. O nome não muda nada. A criatividade provavelmente vai ser a maneira que eu vou divulgar isso. Uma das coisas que me deixou mais bravo na vida, é que vocês estão roubando o meu emprego, vocês planejamentos. Por que vocês estão roubando o meu emprego? Vocês são muito mais criativos que a gente ultimamente. Vocês, as soluções que vocês propõem, é muito mais uma solução criativa do que o cara que decora layout. O diretor de arte tem se colocado nessa artista, como você mesmo falou, e se isenta da ideia de pensar no conceito. Muita gente que eu conheço está preocupada em fazer uma coisa bonita e não de solucionar um problema. Às vezes é botar um splash. Nossa, diretor de arte odeia splash. Mas é botar um splash, aquilo vai fazer vender, acabou. E aí, mais uma vez, eu não estou sendo criativo, eu estou sendo efetivo. E a criatividade pode ser em saber qual é a hora de colocar o splash. Eu posso ser criativo para qualquer coisa. Mas principalmente quando eu posso ser criativo na maneira que eu vendo isso para o cliente, da maneira que eu converso aquilo com uma pessoa, daquilo que eu buscar canais diferentes. Porra, mídia não é criativo? Mídia tem que achar canal toda hora novo. É uma comunidade, é um influencer, é uma leitura que alguém não viu. E isso é criatividade. Pesquisa também. Né? Agora, eu só consigo ter criatividade quando sabe aqueles dados que eu falei do Einstein que jogava pra cima? Quando eu começo a jogar dados muito complexos. Se eu tiver mesmo 6 números que todo mundo joga, esquece, eu quero jogar com dado de Magic, que tem 12 lados, cara. Eu quero jogar esse daqui com possibilidades. E como que eu vou colocando mais números nos meus dados? Tendo mais referências. Então, cada referência que eu tenho, eu só vou pensar no Einstein, no Magic, no dado de negócio. Você já viu um dado, você já viu um Magic, você já viu o Einstein. Então, assim, eu vou completando. O Einstein eu não cheguei a conhecer, ele já tinha falecido quando eu nasci. Eu não ia perder essa, manda falar, não te atrapalhei. Você sabe que você não é isso. Eu só vou conseguir colocar mais informações e jogar mais randomizado a coisa. E aí entra um ponto que é a automação, é a inteligência artificial. Até que ponto ela vem a somar com a criatividade ou até que ponto ela é perigosa para a criatividade, Ribaldi? Cara, eu tava ouvindo o Maurício Meirelles falar esses dias. Foi teu aluno, não foi? Não, ele foi meu colega de classe. De classe não, de ano. Né? Eu sei que por 1 ano ou 2 ele não foi meu aluno. E, cara, ele falou uma coisa muito engraçada, acho que ele tava no Flow. Ele falou assim, o ChatGPT tá roubando nossos melhores empregos. Ele tá roubando... Cara, eu peguei uma IA esses dias, ele tá fazendo música, ele tá fazendo vídeo, ele tá fazendo arte. Sobrou pra gente carregar pneu, levar tijolo. E assim, toda a parte que é mais livre, criativa, que não é física... A inteligência artificial tá levando da gente, né, cara? Então, sim, acho que vai mudar muito, né? É aquilo que a gente já comentei outra vez, que eu acho que essa tua leitura é ótima, que muita gente topa um 8 barato, de graça, ou rápido, e sabe que o 8 resolve o problema dela. Mas o ponto é que a própria inteligência artificial... Eu tenho me debruçado muito em inteligência artificial, menos do que eu gostaria, menos do que eu precisaria, mas tenho tentado me debruçar. Porque eu entendo que ou eu vou encarar ela como um inimigo do meu negócio, da publicidade e da criação, ou ela vai ter que ser minha aliada. E a primeira visão que eu tive, Ribaldi, sendo bem real contigo, é que todo mundo usando um chat GPT que seja, todo mundo ia produzir um conteúdo igual. Porque é o mesmo chat GPT, ele vai buscar as informações, as diretrizes na mesma internet, nos mesmos lugares. Ou seja, minha agência, a tua, qualquer outra, o cliente lá na casa dele, iria fazer igual. E aí eu estava preocupado, e ao mesmo tempo não preocupado, no sentido, vai chegar uma hora que a gente vai desencanar e falar, cara, tá tudo igual. Pasteurizou, comoditizou a comunicação. Mas aí eu entendi também com o tempo que quando você vai aprofundando o entendimento da inteligência artificial e você treina ela a seu favor e com informações diferenciadas, você consegue sim fazer coisas diferenciadas. Você treina ela ou ela treina você? Ela me treina e eu treino ela. Eu acho que é os dois. E aí uma coisa que eu percebi é que você, com inteligência artificial, se usar ela a seu favor, a gente vai ter uma nova geração, talvez, de profissionais no futuro, que são profissionais que mexem na inteligência artificial. Porque existe uma grande diferença na pessoa que está lá na empresa escrevendo assim, preciso de um texto criativo para vender caneca, e a pessoa que sabe como usar essa inteligência artificial. E eu acho que a gente vai passar por um mundo de transformação também nas nossas empresas, de saber como aliar a inteligência artificial de uma forma que o cliente não vai aliar, porque ele não vai ter conhecimento ou tempo.
E a gente vai ter que tornar ela criativa. E a gente vai ter que botar a nossa criatividade. Eu não sei se é essa palavra que existe. Não sei se tem a ver com a tua fé, mas talvez a criatividade não tenha aquele soprinho, aquele sopro divino. A criatividade não. A inteligência artificial não tem o sopro divino que talvez a gente tenha. E que talvez mesmo na inteligência artificial vai precisar de uma frase do Rebaldi, ou de um direcionamento de alguém, ou vai ter que pegar o texto final da inteligência artificial e dar aquele soprinho divino, que aí eu acho que só vai estar nos humanos. Cara, eu mais ou menos, cara. Meu terapeuta... Pode discordar de tudo aqui, viu? Não, eu e meu terapeuta, a gente conversa muito sobre isso. Sobre o sopro divino e a inteligência artificial. Atitude que eu acho isso tão legal. As pessoas vão na terapia por causa do casamento, por causa da falência, por causa de coisa, e ele vai pra falar desse sopro divino e inteligência artificial. Cara, é uma coisa que a gente tá falando, porque eu arranjei um terapeuta online. Aí que ele o vai... meu também é online. Não, mas é de aí, ele não é uma pessoa. E você pode ter... tem um de Como verdade, assim? eu tenho o meu de verdade, e tô vendo uns... Você pode falar o tom que ele quer, qual linha psicológica ele segue. É mentira que existe isso. Opa, $20 por mês. E assim, Aí você abre teu coração pro IA? IA tem as respostas padrões, mas eles fazem que ela vai numa linha junguiana, freudiana, psicanálise, emotiva, motivacional, se é um coaching, ela te dá homem, mulher, tom. É absurdo. E já na Austrália, se eu não me engano, já tava fazendo mais sucesso que os de verdade. E dá eu medo. posso estar falando bosta. Mas assim, só pra te falar. Não, fale. Eu falo agora com o meu terapeuta de verdade, o Eimar. Se me assistir isso depois, vamos lá. Por que isso me assusta, né? Existe... O que é criatividade? Só jogar dados? Ou existe aquele inesperado do dado? Se for só jogar dados, o ChatGPT vai jogar dado muito mais rápido que a gente. Sem dúvida. Se for só pegar dados complexos... Falta o inesperado do dado. Falta o inesperado. Então, assim, as informações estão aí. Aí são duas coisas que a gente conversou hoje que acho que o ChatGPT não vai solucionar. Que é a questão de entendimento de um problema, porque o problema é humano, ele não é lógico. Então, assim, você entender teu cliente é uma relação humana. E isso eu acho que o ChatGPT não consegue, porque... Tem coisa que você pega no ar e você não sabe como. É isso. Simplesmente você pega. Talvez vai ser que um dia chegue nesse nível, mas acho que não, né? Eu acho que ele vem pra melhorar teu texto, ele vem pra deixar teu texto mais fluido, mas precisa saber, primeiro dar o comando certo, depois de fazer curadoria do que ele te entrega. E isso vai ser uma coisa que é diferente, né? Esses dias eu estava corrigindo um trabalho de um aluno da pós, eu falei, cara, as ideias estão muito boas, mas tá muito ChatGPTs. Nitidamente, né? Quando você começa um e-mail todo e-mail do que o ChatGPT redige pra mim começa com assim: eu espero que esse e-mail te encontre bem. Puta, já sei que é o ChatGPT. Tem um negócio interessante, desculpa te cortar. Nos bastidores, antes de eu entrar, o Rebaldi perguntou pra mim: e aí, João, as perguntas você vai me fazer, você fez pelo ChatGPT? Não, mas eu faria, porque assim, você tem pelo menos uma base. Muitas vezes eu começo assim, eu começo pegando dados. Fala, pega 10 perguntas sobre criatividade, ele faz mais 50 perguntas sobre criatividade. Aí eu olho, essas daqui poderia ser assim, mas isso poderia ser colar. Eu não vejo problema nisso. Mas é o trabalho de curadoria. É o trabalho de curadoria e o comando certo, né? E Rebaldi, você que vive tanto criatividade, já deve ter vivido tantas histórias na tua vida. Teve alguma que te marcou pra você dividir com a gente? Mas roda a vinheta do quadro, essa marcou. Alguma história que te marcou ligada a esse tema de criatividade, Rebaldi? Cara, a criatividade literalmente mudou minha vida. Eu, né, na época de Casper, você era meu bicho. Né, você era um Casper mais Libero, novo. faculdade? Casper Libero, Você era um ano mais novo que eu, mas talvez você não vai lembrar disso. Mas tinha muitos programas de concurso publicitário para universitários, né? Então a Apple fez a época, que era o curso de criatividade, a Samsung fez a dela. Eu junto com o Léo, na época, a gente ganhou o 3º lugar no produto na coisa da Apple. Mas depois, mais pra frente, a gente participou de um... Eu participei de um, junto com o pessoal do grupo, mas eu que encabecei, um concurso da Samsung. A Samsung tinha um produto de criatividade, né? Isso em 2003. E, cara, foi muito louco, porque era um concurso América Latina todo. E, por acaso, esse ano tinha sido no Brasil e tal. E aí, precisava criar uma propaganda para um celular que abria e girava, daquelas épocas, né? Abria e girava, tal. E eu fiz uma propaganda com ilusão de ótica, tal, um anúncio. Ganhei melhor do Brasil. Ganhei melhor da América Latina. Isso, na época, me deu uma bolsa de estudo de R$15 mil. Que mais ou menos convertido, até pensando para contar hoje, daria uns 50 mil, 55 mil hoje. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro que eu jamais tinha pensado em ganhar na minha vida. Só que eu só podia aplicar em estudo.
né? Então, com esse dinheiro, eu paguei meu mestrado, um mestrado fora do país, vendi meu carro, pedi demissão da Norton, da Northwest, né? Vendi tudo que eu tinha e fui morar fora, fui mudar na Itália. E a partir daí eu comecei a ter uma vivência de mundo muito diferente. Porque por mais que seja 20 anos atrás já tem internet, é uma internet onde tudo era mato. Assim, achar uma informação era muito complicado. Você tinha conexão. Um caos aí, que também mudou, eu aluguei na época um acampamento, um lugar barato em Roma. Quando cheguei era um acampamento. Eu mudei pra Roma, literalmente morando numa tenda. Eu fiquei morando literalmente na tenda quase um mês. Porque eu consegui comprar na internet online naquela época. Não tinha um Booking, não tinha nada, não tinha as OTAs, né? Então, assim, isso mudou minha vida. A criatividade mudou muitas vezes ao perceber que meu negócio estava mudando. Né? De repente eu só fazia embalagem em PDV e hoje eu entendo que eu tenho que trazer soluções mais completas. E a capacidade de se adaptar a isso e aquilo que você estava falando. Eu vivi, cara, foi a primeira geração que pegava as coisas que vinham da prancheta e passava pro computador. E aí eu, né, tinha um diretor de arte fodão que ficava atrás com um cigarrinho, todo mundo fumava dentro da agência naquela época, inclusive, né? E um operador de computador, operador de Macintosh, na época, o famoso operador de Macintosh, operando, tal. E ali o cara ficava, era criativo, artista, cigarro, tal. E outro moleque ali ripando na frente. Isso tinha uma coisa que era uma vida maravilhosa. Mais uma vez, um layout demorava um mês pra ser provado. Hoje em dia demora 20 segundos, 30 segundos. Você manda o cara no WhatsApp, o cara fala, não gostei, gostei, e já volta ao mesmo tempo. Então, assim, se adaptar ao longo desse tempo e a facilidade para eu me adaptar às ferramentas foi uma coisa muito minha, né? Então, assim, eu acho que da nossa geração. A gente é uma geração... Eu falo que a gente é o beta user da internet, né? Assim, a nova geração, meu filho vai vir muito mais treinado, a sua filha também. Enfim, ele já vem de outra coisa. A gente não, a gente foi batendo cabeça. A gente fazia curso pra usar o Windows. Olha que absurdo. Eu fiz curso de Word. De Word, você E ir pra escola, física, aprender Word. Porque era tão não intuitivo aquela merda. Era tão difícil de usar. Era uma coisa tão do outro mundo. Você imagina a tua filha fazendo um curso de Word? Nunca. É intuitivo, é mais fácil. A internet foi testando com a gente fez o ratinho do laboratório deles. Olha, eles estão batendo cabeça aqui, vamos melhorar aqui. Eles estão batendo aqui, vamos melhorar aqui. Você não tem, imagina, curso para sistema operacional? Você não tem. Você não faz um curso para usar... Cara, entrou um amigo do meu filho, um capeta, né? Do Teu filho tem quantos anos hoje? Tem 5 anos. 5 anos. É um molequinho, devia ter 6. Ele não sabe ler e escrever. Aí ele pegou o controle da televisão, apertou o botão do microfone e falou, eu quero ver o negócio do Roblox, tá. E botou ali, sem ler nem escrever. É claro que chegou no que ele queria, mas, cara, a usabilidade tá tão fácil que ela tá pra todo mundo. A usabilidade, a gente tá testando pra todo mundo, literalmente todo mundo. E aí isso muda muito o nosso relacionamento com as máquinas. E diz uma coisa, se eu te pedir uma dica, e eu já pedi pra você trazer aqui, uma dica de um livro, de um filme... Nossa, que pergunta inusitada. Mas essa precisa ter. Eu aprendo tanto com isso, tem cada coisa que trazem aqui, e depois eu realmente compro quando eu não conheço, e me encanta aprender essas coisas. Eu adoro ler, ver filme desse tipo. Queria chamar essa vinheta pra você dizer qual a tua dica, e aí, vai na minha. E aí, senhor Alexandre Rebaldi, o que você trouxe pra gente? Cara, eu até perguntei pra você, tem muitos livros que mexeram na minha vida, né? Se fosse falar de criatividade, eu ia falar de Um Toque na Cuca, que é um livro besta, velho. Mas, cara, como eu gosto de ler esse livro, ele me causa lembranças muito óbvias sobre como a criatividade pode ser bloqueada. Mas aí eu trouxe uma visão um pouco mais já que o tema é vender, eu trouxe um livro que eu gosto bastante, chama Factfulness. O nome é em inglês, mas o livro é todo em português, né? Ele é um livro de cabeceira do Bill Gates. Só pra ler a capa aqui, o Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Então ele fala muito sobre o poder do ROX versus o poder do número, né? Então assim, vou dar um exemplo. Se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, falar assim, você acha que o mundo tá mais desastroso, tá morrendo mais gente hoje? Claro, a natureza está se revoltando contra a humanidade. Essa é uma opinião quase padrão de 90% das pessoas. E na verdade não. Na verdade hoje o ser humano está muito mais preparado para lidar com desastres naturais e morre muito menos gente. Até com as doenças. O mundo está acabando, as doenças. A gente nunca teve tanta saúde na vida. Porque a gente tem muito mais vacina, um monte de coisa. E esse cara, o Hans Rosling, ele morreu no final, o último capítulo foi o filho dele e a mulher dele que escreveu, né?
Ele era um cara muito importante, ele é um médico que cuidava de vidas na África, de vidas em vários lugares do mundo, ele precisava tomar dados muito certeiros, que é muito contra a impressão que a gente tem. A impressão que a inteligência artificial está fechando a agência. Eu não vi nenhuma inteligência Também fechando. não. Eu tenho visto mais gente trabalhando mais, não menos. Pode ser também que seja uma impressão. Pode ser que se eu trazer Não um dado... temos os dados não ainda, temos é os tudo dados. muito recente. Mas esse livro vai falar sobre isso. Como você sempre olhar para um dado sem ter emoção. E aí é muito engraçado isso. Porque existe uma percepção... A gente tem uma percepção do nosso achismo, né? E aí eu vou dar um exemplo muito besta, assim. Eu não conheço ninguém que frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus. E provavelmente muitos dos meus alunos também não. Talvez muita gente não. E, cara, isso mostra como eu sou alienado de um mundo enorme. Cara, o cara fez um templo de Salomão. Tem gente pra cacete que vai naquela caceta. E como é que eu tô fora disso? Como é que eu não sei? Como é que eu ignoro isso? Isso quer dizer que a gente vive na nossa bolha. A minha percepção é que isso já foi. Ninguém mais fala de Igreja Universal. É minha impressão. Mas na verdade não é nada disso. É um mercado enorme. Mas aí então eu vou levar por última pergunta, até porque o nosso tema Opa, desculpa, imagina, tá dando uma delícia. Já até encerrou o tema, mas eu tenho que... O quanto a criatividade tem que ser baseada em fatos, então? Em dados? Ou enquanto você pode fugir dos dados para ser criativo? A última pergunta. Eu acho que criatividade, se ela não for amarrar o sapato de uma maneira diferente, aí você não precisa seguir nada. Mas quando você é pago para ser criativo, quando você é pago para vender alguma coisa, aí você precisa ser baseado em dados. Vai naquela primeira resposta que eu te falei, que é encontrar o problema. Para encontrar o problema, eu preciso de dados. Reibaldi, obrigado demais por estar aqui. Eu aprendi muito, aprendo com todo mundo, mas aprendi muito. Levo daqui hoje muito aprendizado. Tô falando de coração, coração. A gente já gravou outras vezes e eu não falei isso. Eu aprendi muito hoje e é meu amigo, pessoal, um cara que eu gosto muito. Obrigado demais. Iva, agradeço demais, cara. Valeu mesmo. E pra você, ó, próxima semana a gente tá aqui de volta com Vender, Vender, Vender. Até lá.